Colocando a máscara. Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde, começando mais um Távola Quadrada. Deixa eu arrumar minha máscara, que a gente ficou ensaiando, colocando a máscara, e na hora de entrar, tudo bem. Estamos começando com um protesto aqui hoje, os três de máscara, porque ninguém está usando máscara nesse país. A gente vê, inclusive, jornalistas aí das grandes emissoras trabalhando sem máscara. É um absurdo. Deixa eu cortar aqui só o retorno aqui, pronto, e começando o Távola Quadrada, eu quero saudar vocês, Miguel Paiva, querido, saudações democráticas. Por que a máscara, Miguel? Olha, eu estou colocando em protesto porque eu saí hoje para fazer umas compras aqui perto, como vocês sabem, eu estou numa cidadezinha do interior e ainda bem que aqui não tem registro nenhum de Covid, mas as pessoas, eu tenho visto no Rio de Janeiro, aglomerações. São Paulo, hoje, o número de automóveis na rua bateu todos os recordes. As pessoas não estão usando máscara. Eu entrei numa loja para comprar um material de construção, um plástico que eu precisava. Estava todo mundo sem máscara, eu não entrei e falei alto: escuta, gente, vocês não vão usar máscara não, cacete? Vocês Olha o Miguel Paiva, vocês pensam o quê? Já dei um esporro geral, entendeu? E saí, as pessoas ficaram envergonhadas, entendeu? Gente assim, gente de todo tipo. Quer dizer, aí eu fiquei tão indignado. Nós vamos tirar a máscara daqui a pouco, mas antes eu quero que o Aroeira fale com a máscara. A gente está vendo que o Aroeira está com sérias dificuldades para equilibrar a máscara. Por que a máscara? Essa máscara não me cabe. A sorte é que o Aroeira não tem saído mesmo, entendeu? Não, eu não saio. A máscara não me cabe. A gente comprou umas máscaras, mas ou eu sou orelhudo, ou cabeçudo, ou queixudo, alguma coisa não se encaixou no modelo das moças. Não é uma máscara profissional. Você, Aroeira, é mascarado, não precisa de máscara. Então não precisa de máscara. Isso. Agora vamos tirar. Eu vou tirar aqui. É uma acusação absolutamente infundada. Gente, uma coisa que eu não dizer sou. O seguinte, eu me lembro... Mas era piada, não podia perder a piada. Essa coisa de máscara me faz lembrar sempre do... quem que dizia isso, meu Deus? O Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues dizia: indecente é a cara. Inclusive, acho que essa frase estampou a capa da Bundas em algum momento. E veio aquela história depois, né? Quem não mostra bunda em caras, não mostra cara em bunda. Indecente é a caras, a gente fez. Indecente é a caras. Agora, eu só consigo lembrar do é... Lulô falando: isso dá 3 piadas no máximo, e depois o que a gente faz com essa capa? Agora, a cara é indecente, né? Sobretudo a boca, né? Quer dizer, quando a gente começa a ver as pessoas de máscara, realmente a gente entende a questão, digamos, sensual da burca, né? A burca é tão linda, né? O que vocês acham? Não é, porque daí... Eu sou radicalmente contra a burca. Você é radicalmente contra? Só porque as mulheres não gostam de usar a burca, então eu respeito a vontade delas. Elas usam a burca. Elas não gostam? Não, os homens obrigam. Tem um seriado muito bom na Netflix chamado Califado. É um seriado sueco sobre umas mulheres exploradas pelo Estado Islâmico. É muito interessante, é muito interessante. E aí você vê que elas são obrigadas a usar. É até bom porque elas disfarçam, né? Elas são confundidas com outras e você não sabe muito bem quem é a sua mulher e quem é a mulher do outro. Mas permita-me explorar um pouco mais esse assunto antropológico, né? A própria vestimenta, né? As roupas, os índios, né? Os índios que não usavam roupas quando os portugueses aqui chegaram no Brasil, passaram a usar roupas, enfim, cobrir as partes, e começou a dar problema isso, né? Você tem alguma opinião sobre isso, Aroeira, sobre, enfim, aspectos sanitários da máscara facial? A máscara, no momento, é só uma necessidade extremamente incômoda. A imagem que me vem quando vocês falam da máscara é o seguinte: é um montão de fotos de profissionais de saúde após um dia de 8, 12 horas de trabalho, com marcas profundas, quase cortes em alguns casos. A pele reage. Por outro lado, a questão da vestimenta. Há alguns anos atrás, eu cometi a besteira de falar para minha filha, que é designer de moda, tem uma maison, como se chama,
que a moda era uma coisa superficial. Ela me sentou ali no sofá e me deu uma aula de história da moda e ainda me afirmou uma coisa: você que é desenhista, quando você faz um cartoon de época, o que marca a época são as roupas que você bota. Você pode errar o cartoon ou acertar o cartoon, mas o que conta qual é a época são as roupas. Tem Aí eu razão. levei um susto e entendi. Comecei esse processo de entender como as habilidades humanas se encaixam no discurso, na verdade. É tudo linguagem, tudo linguagem. Tudo linguagem. Eu confesso para vocês, inclusive eu escrevi isso num artigo que já faz um tempinho, que eu estava no supermercado, né, fazendo de máscara e tal, e aí, como a gente tinha uma falta de máscara no mercado, agora não sei se continua isso, deve continuar. Acho que não, agora tem. Mas eu vi uma mulher, ela tinha improvisado uma roupa íntima, uma calcinha, um sutiã, alguma coisa, cheia de renda, vermelha, com máscara. Não adianta. Achei aquilo a coisa mais extraordinária. Eu fiquei olhando para ela assim. Moda é autoexpressão. Eu me autodominei voyeur do apocalipse. Posso falar um negocinho assim? Por que as pessoas não estão usando máscara? Não é só porque não acham. Em muitos lugares você não acha. É porque a gente tem um poder central explicando, avisando e contando para todo mundo que não precisa, que pode sair, vai se divertir, vai para a rua, vai fazer as coisas. Essa é a coisa mais grave, na verdade. Usar a máscara, eu acho que assim, é preciso legislar. Nesse caso, então, que se legisle a respeito e obrigue o uso da máscara. O Crivella fez isso. Muitos prefeitos estão fazendo pelo mundo, na verdade. Eu acho que a máscara, viu, Aroeira, ela pressupõe, porque você usa a máscara, a gente estava falando isso antes, você usa a máscara para você não contaminar eventualmente o outro. Exatamente. Então, isso, você partir desse princípio que é possível que você contamine alguém, é uma coisa que o brasileiro não aceita mesmo, entendeu? Ele não se sente vulnerável, ele não se sente capaz. É o mesmo caso para o cinto de segurança, para o capacete, para a camisinha. Ele não pensa no outro. Com ele não brasileiro não pensa no outro. Não pensa no outro. Não o brasileiro brasileiro que apoia este cabra não pensa no outro. Exatamente. Mas tem uma coisa agora, se você vê as simulações que aparecem por aí do spray que sai da nossa boca, do nosso interior quando a gente fala, é uma coisa impressionante. Inclusive aquela foto do Bolsonaro já tinha mostrado isso. Quer dizer, essas entrevistas, e eu estou vendo aí os jornalistas saem sem máscara, vão cobrir Brasília, vão entrevistar o Bolsonaro sem máscara. Eu acho que isso é uma temeridade. Acho que é um péssimo exemplo. O corona está graçando nas redações, né? Tá dançando. E a gente está tendo já perdas de vidas e muitas pessoas sendo contaminadas. Bom, quero saudar aqui o público que chega para assistir o Távola Quadrada deste glorioso dia 28 de abril de 2020. Tem gente aqui dizendo, Ana Maria Marques Jarens, está dizendo, a burca mantém a roupa e os cabelos daquele monte de areia. Alguém disse aqui, no Egito, Ana Maria também disse antes, né? No Egito eu percebi a curtição das mulheres com seus lenços e burcas. Eu fiquei pensando, sinceramente, que as mulheres que usam burcas não precisaram usar máscara nessa pandemia, nesse momento, que já estão de burca. Mas não vou falar essa besteira. Chega! Delírios do Conde Devaneios. Vamos para o assunto. Eu acho que o assunto importante que eu queria ouvir vocês muito atentamente hoje é demissão do Moro. Nós não conversamos desde então. Reação do Bolsonaro. São dois elementos, talvez, os mais perigosos para a democracia brasileira já faz um tempo, Moro e Bolsonaro, e agora eles estão digladiando, inclusive no próprio STF, muita gente diz que só vai sobrar um. Quem começa falando dessa questão? Quem você acha que vai sobrar? Quem você acha? Por pergunta de $1 milhão. Moi? Olha, não, eu prefiro... Deixa eu ouvir vocês primeiro. Leia a resposta nas páginas do Globo. A resposta dessa pergunta. Está nas páginas do Globo? Então é o Moro. Na página do Globo. Todas as na páginas do Globo é o Moro que vai sobrar. Não, a outra coisa que a notícia que eu acho que é importante a gente dar também hoje é que parece que o Supremo cancelou o julgamento do triplex, né? E isso é uma notícia importante, pelo menos suspendeu, no STJ, né? O STJ. Verdade. Vamos falar. Isso é importante. Mas, enfim, a questão do embate Moro e Bolsonaro é briga de cachorro grande ou briga de vira-lata, entendeu? Digamos assim. Porque... De vira-lata grande, né? Vira-lata grande, exatamente.
porque a gente não... É aquela história que a gente sempre repete aqui, choca, mas não surpreende, entendeu? A gente sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eles estão se pegando, já é a briga, já pensando lá no futuro, lá na frente. O Moro, com a aceitação toda que ele tem, você acha que ele vai ficar se submetendo às estrepolias que o Bolsonaro arma? Não vai mesmo. Ele está armando a cama dele para o futuro, para ser carregado em grande estilo. Só que isso aí a gente já viu. Essa história a gente já viu. Essa história, e como a história se repete, pode ter um final também bastante controverso para eles, entendeu? Porque eles dividindo, a direita se dividindo, eu espero que a esquerda não cometa o mesmo erro, entendeu? E saia fortalecida. Mas a gente já viu histórias também de gente renunciar e voltar, querer voltar carregado nos braços do povo, e essa ideia de povo é muito frágil, porque a gente não funciona na base de referendo, a gente funciona na base de eleição, de voto. Aí é outra história, entendeu? A minha opinião é essa, que eles estão se pegando, e a gente sabia que eles iam se pegar, a gente esperava isso desde o início do governo, a gente falou isso aqui nesse programa, inclusive, algumas vezes, que a direita ia começar a se pegar. E começou. E não é só Moro e Bolsonaro, já está lá a outra lá, como é que chama? A deputada loura lá? Joyce já falando mal de não sei quem, não sei quem responde, e o Eduardo e o Carluxo já está envolvido, e o Supremo. Gente, vai ser uma... Bolsonaro está fazendo dossiê sobre a Rosângela Moro. Eu não sei onde vai dar. Gente, é guerra de facções, guerra de quadrilha, como uma professora amiga minha falou, a Sandra. Guerra de facção. E, nesse negócio, assim, eles vão se abatendo e expondo-se mutuamente. Então, cada vez que sai um áudio vazado por um bolsonarista sobre a Joyce, ou um áudio vazado por um humorista sobre o Bolsonaro, o país, a democracia, a civilização ganham. Não sei se avança muito, porque também nós estamos em tempos muito cínicos e meio inertes, né, Miguel? Assim, as pessoas assim, veem as coisas e não se movimentam, não só pela pandemia, mas também porque já estavam um pouco anestesiados. Mas a situação é clara, assim, eles estão contando uns para os outros, contando para todo mundo os crimes de uns e de outros. É isso que, na verdade, vai acontecer. Pode ser que o Celso de Mello não tenha falado nada do Moro, mas certamente as ações vão entrar. A presidente do partido já entrou com uma ação também pedindo investigação do Moro, etc, etc. E ele não está tão blindado assim, porque ele tem inimigos dentro do judiciário também. Esses caras constroem inimigos à medida que eles vão fazendo o seu trabalho sujo. E isso, é só ver um filme sobre máfia que você vê como as coisas são. Mais cedo ou mais tarde, alguém vem e começa a disparar no que perdeu as graças. Então, acho que os dois, embora o Moro tenha saído melhor, porque ele tem a imprensa grande do lado dele, eu acho que a médio prazo, se a gente souber lidar com isso e botar as ações certas nos momentos certos, talvez a gente consiga desnudar um bocado. E aí, desgastar um pouco o prestígio que esses dois têm. Difícil de desbastar. Os 30% do Bolsonaro estão sólidos, vão caindo, mas vão devagar. E os do Moro também são sólidos. A gente vê que depois de tudo o que aconteceu até agora, você ainda tem os mesmos jornalistas de alto coturno que gostam, apoiam, estão com ele. Perfeitamente, Renato. Como eu estou vendo a situação. Aqui. Parece que eles ficam esperando a mínima noticiazinha que possa resultar num comentário favorável, eles aceitam, entendeu? A grande imprensa aceita e vai e mergulha de cara. Do Moro. Comentário favorável sobre o Moro, né? Sobre o Moro, porque o Moro, a gente sabe, desde o começo, a gente sabe... O Guedes, eles estão em dúvida agora. Eu não sei o que vai dar esse processo. O Moro entrou nessa história também de uma maneira meio polêmica, digamos assim, vai sobrar para ele também, se as instituições funcionarem como a gente espera. Eu queria lembrar... Fala. Falar uma coisinha só. É o seguinte, gente, é muito bom estar do lado certo numa hora dessa. Apesar de tudo que a gente está passando de terrível, há pelo menos essa coisa, você olha e fala assim, gente, é tão fácil para mim tomar uma decisão, assumir uma coisa, escrever, ou desenhar, ou fazer, ou falar, e vejo as dificuldades que a imprensa de cativeiro tem para conseguir produzir um artigo qualquer sem ofender o Moro, mas, ao mesmo tempo, detonando o Bolsonaro.
é muito difícil a vida deles. É Não, muito o difícil. Globo Deve ser um no dia inferno seguinte, viver perto desses caras. vocês não devem ter visto porque vocês não leem o Globo, mas o Globo Eu leio o Globo, imagina. então você Também deve ter leio. percebido. No dia seguinte da entrevista do Moro, o Globo saiu com uma edição quase que dedicada totalmente a isso, e tinha uma entrevista, tinha um depoimento do Moro inteiro, e não tinha o do Bolsonaro. Entendeu? Então você vê que foi um parti-pris claro. Você sabe que às vezes eu penso o seguinte, que nessa conflagração da direita, sobretudo Moro e Bolsonaro, né? Quer dizer, eles representam praticamente o Sérgio Moro simbolicamente é muito forte para todo esse processo de golpe que transcorreu no Brasil. Forte. O Bolsonaro ele é um subproduto. Agora, é um subproduto que se transformou no presidente da República. Transformou num conteúdo sozinho. Num conteúdo isolado, isso. É. Agora, às vezes eu penso o seguinte, e penso na inteligência do Lula e tal, eu acho a esquerda, se ela ficar só observando, eles se destroem sozinho. Eu acho que, às vezes eu tenho essa impressão. Não precisa Deus te ouça, Conde. Até porque a esquerda mas o Conde tem um só ponto observando. Porque, sabe qual é que é o detalhe? Eles se alimentam da indignação da esquerda. É uma dependência simbólica, assim, visceral que essa direita vazia de conteúdo tem da esquerda, de quem... Porque a esquerda, os segmentos democráticos que produzem políticas, que produzem propostas, eles não têm propostas, é só destruição. Só que para você destruir, você precisa de uma coisa construída. Bom, é apenas... Gostei disso. Eu queria colocar uma imagem aqui do meu querido amigo Fernando Carvalho, porque é uma ilustração, é a nossa série Score, né? E é uma pesquisa do Datafolha, né? 52% do Datafolha já foi lá pesquisar, acredita em Sérgio Moro nesse duelo com o Bolsonaro. E só 20% acreditam em Bolsonaro. Eu acho que isso é emblemático demais. O Sérgio Moro gozando demais. A gente sabe que o Sérgio Moro é tão verme Mas quanto... ele já perdeu muito prestígio. O Moro? O Moro. Ou o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro está indo para aquele núcleo dele. Mas o Moro também já perdeu um bom bocado essa briga nas pesquisas anteriores. Pode começar, Vera, falando isso. Como é que você Não, vê? é só isso, assim. É que, na verdade, o Moro tem caído em relação a pesquisas anteriores. Assim, o prestígio, a influência e tudo mais. Você vai somando, olhando os dados de pesquisa, é lento, por isso que eu falei no começo. Ele e o Bolsonaro, eles têm um núcleo duro ali, tanto o Moro quanto o Bolsonaro, que é meio fanático. No caso do Moro, é mais gente de nível universitário, é jornalista, um montão de gente desse tipo, mas é tão irracional e irrazoável quanto o núcleo duro do Bolsonaro. Então, o trabalho da gente é duro mesmo, porque desbastar essa bola de granito, merda, que os dois são, dá um trabalho do cão, é muito duro, é muito difícil. E mas tem que ser feito. Tem uma equação curiosa aí, porque vários bolsonaristas, os mais fanáticos, criticavam e criticam muito, e agora estão criticando muito o Moro, né? Então, dentro desse núcleo que apoiava Moro e Bolsonaro, já tem uma turma do Bolsonaro criticando o Moro, quer dizer, já está enfraquecendo esse núcleo duro. O Moro, por sua vez, o apoio que ele tem da classe média, o apoio que ele tem das pessoas que acham que pensam, entendeu? É grande, mas ficou um pouco abalado com essa atitude dele. Fora isso, me impressiona ainda o número de pessoas que saiu hoje um resultado de uma pesquisa que a Folha fez, não sei se foi ontem à noite ou hoje, o número de pessoas que ainda apoiam e que acham que o Bolsonaro está fazendo um governo excelente ou bom, entendeu? Ainda é um número muito alto. Apesar da rejeição ter aumentado, ainda há um número muito grande de pessoas que apoiam. Quer dizer, como minar esse núcleo aí? Como fazer com que esses números... Quem são essas pessoas? Será que existe esperança de trocar esses números dentro desse núcleo duro que resiste esses 30%, 28%, 32%, em torno disso?
será que existe uma maneira, ou a gente esquece esses e vamos trabalhar os outros 70? Deixa eu aproveitar, então, colocar um tempero nessa conversa. A gente está com a informação de que já tem quase 30 pedidos de impeachment na mão do Rodrigo Maia. Na mão do Rodrigo Maia. Hoje, Gilmar, o Rodrigo Maia, ele pode ter aquela cara, enfim, de meninão que ele tem, mas ele também sente pressão. Ele já está pedindo paciência. Quer dizer, o cara começa a pedir paciência é porque alguém está ficando sem paciência. E está chegando até ele. Tem também essa abertura de inquérito no STF pelo Celso de Mello, e foi muito duro, realmente, o despacho do Celso de Mello, direcionado para o Bolsonaro, embora o possa estar subjúdice ali, porque pode ter incorrido em, como é que se diz? Denunciação caluniosa, como eles chamam. Quer dizer, se não se comprovar o que o Moro disse naquela coletiva, de que o Bolsonaro tentou influenciar e aparelhar a Polícia Federal, etc., e pressionou o Moro, se não se comprovar isso, quem vai ser, digamos, processado pelo Estado é o Sérgio Moro. É um dilema, porque a gente sabe que ambos os dois são pessoas totalmente desacreditadas para... Mas neste caso, fala a verdade. Oi? Neste caso, ambos falam a verdade. Ambos falam a verdade, né? Essa é uma questão rara, inclusive, entre eles. Mas, assim, só antes, depois dessa rodada, eu vou para o bate-papo, porque tem muita gente aqui já colocando questões importantes aqui, mas eu queria saber de vocês o seguinte: o impeachment nunca esteve tão próximo. Várias instâncias assim se mobilizando já, e a própria cena política, quer dizer, o Centrão entrando no jogo do Bolsonaro, e usando o impeachment como moeda de troca para obter cargos públicos. O que vocês acham que o Bolsonaro ele vai entrar nessa moenda da velhíssima política brasileira e acabar sendo enforcado por isso? Inclusive, você tem até uma charge sobre isso, Aroeira. Enquanto você vai falando, eu pego a charge aqui. Vai lá. Eu acho que o Bolsonaro... O Eduardo comentou que não vai haver impeachment, porque, na verdade, os protestos a favor do Bolsonaro... Quer dizer, você vê, a construção da frase já é ruim na saída. Na verdade, o que é o impeachment? É exatamente isso. As estruturas todas estão se movendo. A gente já viu essa máquina de moer. Essa é a quantidade de corda que vai se dando para o Bolsonaro, mas se deixar, ele vai ficando ali pendurado e não acontece nada. Ele vai ficar se aquecendo com a corda, moer, vai virar um cobertor para ele. Sim, vai descer. Essa máquina de moer continua rodando. Então, você tem que fazer aquela contagem. No momento, tem gente já contando votos na Câmara para ver como está a situação hoje. O baixo clero, a gente sabe, vai lá, pega tudo que for possível, mas depois esfaqueia nas costas sem nenhum pudor. O Exército, quando concordar com isso, e quando a Câmara dos Deputados concordar com isso, a gente já tem uma chance bem maior disso acontecer. O Supremo parece que também já deu uma espécie de aval. O Rodrigo Maia é uma cobra criada, um malandro. Ele está sentado em cima de um montão de projetos, vai pegar o mais viável e disparar na hora necessária. Exatamente como outra cobra criada, o Eduardo Cunha, fez no caso da Dilma. E eu não estou julgando uma inocente e o cara mais culpado de todos os tempos que eu já vi, que apareceu. Não estou comparando, mas assim, o processo é esse. Mas está claro que é com o Supremo, com tudo, do mesmo jeito. Está mais do que na hora. Essa é uma ferramenta terrível, mas que a gente precisa usar. Tem que tirar. É um Agora, antes de passar para o Miguel... Só que nesse caso há crimes, montes. Perfeito, tem crimes de sobra, né? Só montes. Só dizer o seguinte... pessoas dizendo assim, não, mas o impeachment de novo, acabou de ter um impeachment. Eu acho que é equivocada essa afirmação, porque nós não tivemos um impeachment, nós tivemos um golpe. Será que isso já foi processado semanticamente? Inclusive, até o próprio Temer já falou isso numa entrevista e tal. Não, eu não quis dar o golpe. O que você acha, Miguel? Eu acho algumas coisas. Esse pensamento que, acabamos de fazer o impeachment como se o impeachment fosse uma viagem a Mauá. Acabamos de ir a Mauá, vamos de novo, é chato, a estrada é ruim e tal. Não é a mesma coisa, gente, é um problema sério do país. Não sei se a solução é o impeachment ou o impedimento.
sei lá, a interdição, entendeu? Alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode aceitar que esse homem continue no governo porque foi feito um impeachment há alguns anos atrás, foi feito um golpe, mas mesmo, levando em consideração que eles não encarem como golpe, foi um impeachment. Ok, se houve um impeachment e agora tem um motivo para fazer o outro, façamos o outro, entendeu? Não é isso que vai nos impedir. Agora, eu acho fantástico esse pensa. Fernando Henrique já falou isso. Não, não é hora de impeachment. O próprio Maia disse: não, não, o Brasil não está preparado politicamente para o impeachment. Não, impeachment não. Como se o impeachment fosse pior do que o coronavírus, entendeu? Não, é um mal que a gente não pode enfrentar. Eu acho admirável o Centrão. Eu tenho um fascínio pelo Centrão. Eu te mandei uma charge aí agora para o grupo. Da minha visão do Central. Eu ia publicar essa charge ontem, mas aí a realidade mudou, tudo mudou, Moro foi demitido, aí abriram o processo contra o Bolsonaro, entendeu? Porque eu acho que o Centrão é isso, eles são terrivelmente de centro, entendeu? É como o ministro novo da Justiça agora, que parece que ele é terrivelmente evangélico, né? Então, eu tenho uma admiração por essas pessoas que elas radicalmente não assumem uma posição, entendeu? Mas são radicais ao não assumir uma posição. Eu acho fantástico, eu tenho uma admiração, uma coisa assim que a gente ficaria aqui horas com a palavra, com o início eles são reincidentes, eles são renovadores, eles são recrutas, eles são... Eu me lembrei... O inteiro ninguém vai falar em revolucionário. Eu me lembrei do Gilberto Kassab. Acho que o Kassab um dia disse assim: eu não sou de direita, nem de esquerda e nem de centro. Quer dizer... Ele não é simplesmente. Simplesmente ele não é. Eu assumo a forma do conteúdo, né? Eu sou líquido, assumo a forma do conteúdo. Ele é discípulo do... Eu não sou nem de direita nem de esquerda, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Impeachment, interdição, prisão em flagrante, acho que também serve. Basicamente, a ideia é se o Supremo decide que houve um crime, parece que tem uma suspensão automática das funções, etc, etc. Tem. Pois é, tem umas há recursos, há maneiras de se fazer isso. Tudo continua dependendo, porque todos esses discursos, não, ainda na hora de impeachment, todos eles cobrem, na verdade, isso. Estamos fazendo contas. Deixa eu ver o que eu tenho na minha bolsa e o que ele tem na bolsa dele. E aí a gente diz se é hora do impeachment ou não, lá na frente. Então. E acho que todos estão fazendo conta. Uns podem puxar a brasa para o lado de cá ou para o lado de lá, mas todo mundo em Brasília está fazendo conta de impeachment. O Maia vai dar para chegar... Hein? O Maia está com medo de... O Maia, principalmente, ele é o operador do negócio. Ele é que diz, ele é que pega a alavanca e faz tchof. Isso. E bota agora, a coisa funcionando. O sintomático de tudo isso é assim... O Gilmar Mendes diz assim: não estou sentindo o clima para impeachment, não sei o quê, mas o cara está falando de impeachment. Quer dizer, é um sintoma, né? As pessoas ficam falando: não está na hora de impeachment, porque todo mundo está falando de impeachment. Porque tem vários impeachment. É emblemático. Impeachment. É uma tosse com coronavírus. Gente, deixa eu ir para o bate-papo aqui, que eu ainda não fui até agora. Para ler aqui os comentários dos nossos internautas aqui. Ludmila Maciel dizendo: amei a outra live de vocês três. Obrigado, Ludmila. Roseli Bortes: são redondamente horrendos. Não sei se ela está falando do Centrão. Acho que do Centrão. De nós. Redondamente horrendos. Só nós. Guga Silva: e os militares... Não, no máximo nós somos horrorosinhos, no máximo. Guga Silva redondinho aqui para vocês responderem depois. Será que os militares concordam afastar o Bozo? Eu também tenho uma resposta para isso aqui. Vou deixar vocês dizerem primeiro. Ana Paula Paz de Paula: acho que não cai. Está mais fácil o Moro se dar mal nessa. Fora do governo, sem foro privilegiado, e ficou com fama de traidor e delator. Deixa eu avançar mais um pouco. Na verdade... Lê a Ludmila Maciel. A Ludmila Maciel... Já li. Miguel Paiva é um gato. Quer dizer... O que é isso? Mas o Miguel tá... Vocês estão lindos, né? O Miguel, acabei de perguntar para você, né, Miguel? Como é que tá a sua quarentena aí? O Miguel tá fazendo exercício. Tá super em forma. Ô, Miguel, deixa eu perguntar uma coisa para você.
Que foto é essa que está aí no seu estúdio aí do lado, que está com uma... parece um jogador, é um jogador. O que é isso aí que eu não consigo Não, identificar? sou eu, sou eu. É você! Mas você está Sou eu. diferente ali. Isso aqui é uma foto que eu fiz para a revista Capricho, Capricho. há muitos anos. Foi fotografada pela mãe do João Vicente de Castro, excelente fotógrafa, e decora aqui o meu escritório na Serra. Tá, super charmoso. Gente, vamos fazer mais uma rodada aqui. Você faz exercício, Conde? Oi? Você faz exercício? Eu faço só neurônios. Os estão de licença, estão de Eu quarentena. malho de manhã também. Eu faço Miguel. alguma coisa, eu me mexo, eu tenho que limpar a casa. Limpar a casa já é um exercício. Isso já é bom, já é bom. Já é bom, você não sabe como é que é. É uma situação realmente... Eu nunca me mexi tanto Também na minha limpo. vida quanto nesse período. E você, senhor Renato Aroeira, o senhor faz exercício? Agora... Faço. Eu aprendi com o Frei Beto a corrida do prisioneiro, que você corre parado no mesmo lugar. Eu faço 1 hora de exercício com uns pezinhos e umas abdominais e essa corridinha, polichinelo, porque eu sou velho, eu preciso fazer. Todo dia? Todo dia eu costumo descansar na segunda-feira, aí eu só dou a corridinha do prisioneiro, que é bem divertido. Fantástico. A gente podia enfim, pegar o Távola Quadrada e fazer um programa fitness. Fitness. Os 3 ficam ali fazendo... Né? Fazer um tutorial. Um tutorial. E aí, enfim, o pessoal escuta um debate e também... Mas é pouquinho. Tem que levar que eu sou velhinho. Eu faço só um pouquinho. 1 hora é porque é lento. Tá bom. Olha só, gente, vamos. Eu quero mostrar uma sequência de fotos para vocês aqui que me chocou demais. Eu vi, parece que foi publicada ontem, mas eu só tive acesso hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui. São fotos de Campina Grande. Os empresários colocaram os funcionários ajoelhados na calçada para protestar contra a quarentena. As fotos são do Jonathan Samuel. Olha só, aqui, todos eles de máscara. Agora, tem uma cena tem uma imagem que é muito... Olha essa imagem. Essas 3 funcionários... Parecem prisioneiros de terroristas. Prisioneiros dos talibãs, né? E eu vou aproveitar e vou ler um trecho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui outra... Não, eu tenho que parar. Deixa eu parar aqui. Eu vou trazer agora outra imagem do artigo do meu querido amigo Wilson Ramos Filho, que está no meu blog que está aqui belamente ilustrado pelo meu querido Aroeira. Aqui as fotos. E aí o primeiro parágrafo, só para servir de referência para vocês, né? O Xixo diz o seguinte: não me recordo de ter visto em 42 anos de estudos sobre as relações de trabalho no Brasil imagens tão violentas e tão reais. O empresariado, desde o golpe de 2016, vinha colocando as manguinhas de fora. Sem reação à altura, sem reação violenta e proporcional em sentido contrário, sem o exercício da legítima defesa, os empresários se esbaldam e perdem quaisquer pudores que ainda, pelo menos nas aparências, lhe restavam. Muito forte, né? Essas imagens. Você acha, Conde? Até charges. Digam aí para a gente. Você acha que é uma pergunta de verdade, que ele obrigou esses empregados, eles obrigaram esses empregados a ficar ajoelhados ali, os empregados convenceram os empregados? Qual você acha que foi a mecânica para resultar nisso? Eu não tenho dúvida de que foi convencimento coercitivo. Foi convencimento coercitivo. Faz ou perde o emprego, né? Basicamente. Convencimento coercitivo. Agora, explica os dessa funcionários, forma. Se eles não fizerem, vão perder o emprego. Eles estão com medo também. Porque, na verdade, qual que é o papel? A gente tem várias coisas, quer dizer, o governo que não paga o benefício do direito do trabalhador, a gente vê filas gigantescas, aglomeração de pessoas nas unidades da Caixa Econômica Federal, e aí essas pessoas ficam desesperadas. Enfim, é um problema, é uma questão muito, muito dramática. Agora, o que está emblemático ali no texto do Wilson Ramos Filho, para mim, é que é uma violência sem precedentes, é uma coisa assim, extravagante do ponto de vista de violação dos direitos. Colocar de joelho, quer dizer, isso é assédio, isso tinha de ser denunciado pela justiça. Vai ser.
Vai ser, né? Vai ser. Acho que vai ser. Certamente vai ser. Fala, Mas você Aroeira, tem um razão. pouquinho. Gente violenta, é isso. Chegou ao poder uma gangue de milicianos. Junto com eles, as pessoas que o elegeram, os empresários que os apoiaram, são isso, são assim. É gente que acha que assim, eles têm o direito do mais forte, eles têm o poder, o dinheiro, a loja, o empreendimento, eles têm as armas, eles têm que comandar a tribo, a nação, a cidade-estado, essa coisa deles se vestirem de templários também, a cidade murada, seja lá o que eles imaginem nas fantasias deles. Mas é verdade, é gente violenta exercendo poder. É isso que nós estamos assistindo. Claro que a gente tem ferramentas ainda, tem mecanismos. A sociedade civil e civilizada deveria estar reagindo. Devia estar, inclusive, conversando com o Exército. Assim, vocês não vão se tocar sobre esse absurdo? Vocês já pensaram como vai ser difícil lavar a imagem do Exército brasileiro? Depois dessa, vocês já têm uma ditadura na cacunda. Vão acumular isso também para o futuro. Então, assim, o que eu estou brincando aqui, mas estou querendo dizer isso. Gente violenta no poder, é isso que nós vamos ter. Os violentos se esbaldando e avançando cada vez mais no exercício dessa violência. Esse é o único direito que eles acham que se deve permitir. Quem puder, bata, obrigue, force. É um porre. A gente tem que agir. E o que você acha? Deixa eu passar agora para o Miguel, perguntar o seguinte: o que você acha dessa frase? Porque o Wilson Ramos Filho é um jurista, um dos advogados trabalhistas mais, enfim, conceituados do país já há algum tempo. Parou de advogar, mas continua, enfim, publicando, promovendo debates. Essa história que ele fala assim, não teve reação à altura, não teve um movimento de legítima defesa contra essa violência que vem com Sérgio Moro desde 2014. Miguel, é aquele conde revolucionário da semana passada que eu estava falando para vocês. Quer dizer, ninguém vai reagir em legítima defesa contra isso? Foi por isso que eu perguntei, fiz a pergunta que eu já sabia a resposta, se esses empregados foram por livre e espontânea vontade, se ajoelharam na rua. Eu me lembro, recentemente, um mês atrás, ou 20 dias atrás, também vários evangélicos se ajoelharam achando que a palavra de Deus iria acabar com o coronavírus, entendeu? Isso aí, essa cena deles se ajoelharem, mostra justamente o contrário, quer dizer, uma submissão, né? Submissão ao poder, submissão à pressão, submissão à chantagem. Essa não é uma maneira de reagir, né? Essa é uma maneira de se comportar diante de uma situação meio sem saída. Quem é que tem que organizar essa gente para que eles não façam isso? Quem é que tem que instruir, que educar, que informar essa gente para que eles não aceitem esse tipo de pressão? Quer dizer, quando ele diz que não houve uma reação de livre defesa, como é que é? De autodefesa? Legítima defesa. De legítima defesa é um pouco isso, porque esse é um caso de legítima defesa mesmo. Como é que você se submete a isso? Quer dizer, como é que você se vê ali naquela situação, ajoelhado, pedindo a volta ao trabalho? Quer dizer, duplamente contraditório, entendeu? É uma loucura. Nós somos desarmados, mas não no sentido assim... Eu entendo o conde revolucionário, mas a gente tinha armas, sindicatos, o direito e assim por diante. Essas armas foram sendo retiradas da gente. A imprensa, que era bem diferente há 40, 50, 60, 70 anos atrás. Essas armas que a gente tinha também foram tomadas. Aí a gente agora está indefeso e os caras são violentos e estão armados, porque eles têm judiciário, armamento mesmo, o exército, o poder, a caneta, eles têm. A nossa reação na violência, o problema a gente reagir na violência num período de pandemia onde as pessoas nem saem às ruas, sendo que eles são os portadores das armas, é um massacre. Agora, Aroeira, enquanto o Miguel estava falando aqui, eu estava aqui agoniado, porque é o seguinte, é exatamente o inverso do que um certo metalúrgico fez nos anos 80, de conscientizar a classe trabalhadora para exigir os seus direitos, e ele fez isso democraticamente, correndo muitos riscos, conseguiu mobilizar essa classe, e hoje a gente tem a classe trabalhadora alisando o empresário
Quer dizer, da onde que vem essa submissão ao patrão? O Brasil tem essa coisa palaciana que vocês já falaram aqui em outros momentos, de falar assim, de chamar de doutor, né? Isso é cultural do brasileiro. Doutor, respeita, né? Admira, Vem né? da língua. Gosta do patrão, né? Gosta do patrão. Agora, é uma inversão muito radical, quer dizer, dos anos 80 para cá, da gente ver a classe trabalhadora se organizando para garantir a sua vida, o seu salário, a sua dignidade, agora a gente vê a classe trabalhadora garantindo o lucro estratosférico do patrão e a segurança sanitária do patrão. É uma coisa impressionante para mim. Não, e fora isso, língua, Conde. Eu não sei se vocês viram as imagens ontem eu acho que era Rondônia, um estado do norte onde as pessoas estão tendo que enfrentar filas para regularizar o CPF, num calor de mais de 40 graus, as pessoas ali sem informação, sem resultado, sem saber o que fazer, é tão violento quanto, entendeu? Você é conduzido para o matadouro, entendeu? Sem reagir, sem ter instrumentos para reagir, sem ter suporte, sem ter nenhuma defesa. E, por outro lado, as pessoas falam assim, não, impeachment não. Ah, tem dó. Conde, mas isso a linguagem fez isso. Nesses 30, 40 anos, as palavras começaram a tomar conta, digamos assim, exclusividade, por exemplo, comunismo de volta como fantasma. Assim, as palavras, a linguagem voltou a ocupar um espaço e a gente deixou isso acontecer. Colega, chamar o dono do jornal de colega é uma coisa que, quando a gente começou na imprensa, isso não era possível, isso não acontecia. Pelo contrário, os jornais eram coalhados de comunistas. Depois de um certo tempo, a palavra colega substituiu a palavra patrão. A palavra empreendedor substitui a palavra trabalhador e assim por diante. Essas palavras têm a ilusão de ser uma coisa melhor, mais sofisticada, um avanço civilizatório, e são um retrocesso. Então, você pergunta, o que fez isso? Linguagem, uso massivo e descarado da linguagem como ferramenta de fazer a gente esquecer. Mesmerizador. Eu já volto aí um minutinho. Onde você vai? Como assim? Está saindo? Já volto. Pô, o que aconteceu? Ah, mas eu não acredito. Olha só, Aroeira, obrigado pelas suas palavras, sempre consistentes. Eu quero aqui introduzir o nosso próximo tema. Deixa eu ler aqui comentários do bate-papo, enquanto o Miguel vai for dar uma volta. Maria Bernardes, bom dia, bom fim de tarde, queridos meninos. Léo Pena, Miguel, você está bem? Está com frio? Ah, depois o Miguel responde essa. Luiz Lula da Silva dizendo assim, persegue o índio na violência terraplanista, nega a ciência, inverossímil, muito ridículo, subversivo. No mundo cívico, desenhando Bolsonaro e seus asseclas. Deixa eu pegar mais alguns comentários. Gente, eu vou ter que me ausentar. O cachorro sumiu, tem que ir atrás dele. Desculpa. Nossa, o Joca? O Joca. Beijo. Deixa ligado, vai lá. Qualquer coisa você volta. Ligado. Que nossa coisa, e agora? Eu estou preocupado. Bom, é um condomínio fechado, então deve achar rápido. Deixa eu ver aqui, Aloysio Lula da Silva, mente fascista, ri da tortura. Deixa eu ler, a Temise Rocha, trio elétrico do comentário Sem Papas na Língua. Fala, Miguel. Ah, não, Miguel não está aqui. Eu estou com o delay aqui. Aroeira, somos nós dois agora. Então, nós dois aqui no Távola Quadrada. Eu acho que a gente falou da questão política, falou da questão do trabalho, acho que a gente precisa falar da questão da pandemia, porque a gente continua tendo informações desencontradas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Por exemplo, a Fiocruz encontrou hoje o coronavírus, no esgoto do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia de como, né, o vírus se alastra. Que as pessoas não sabem ainda muito bem, os pesquisadores, digamos, cada região tem as suas características. Tem um estudo, acho que no Japão, sobre o uso de ar-condicionado e ventiladores, ventilações de restaurantes, etc., supermercados, que também são propagadores do vírus. A resiliência desse vírus, a resistência em lugares como plástico, asfalto, papelão, etc., enfim, e as questões de tratamento, de medicamento que estão sendo desenvolvidos no mundo, tudo isso. E aí eu vou jogar para você a seguinte questão. O Brasil está muito atrasado nisso, porque a gente tem
o dado da Argentina, que teve o primeiro caso de coronavírus 10 dias antes que o Brasil, se não me engano, 7 de fevereiro, não me lembro, e a Argentina tem 197 mortes e está na casa dos 4.000 casos. O Brasil já está indo para 5.000 mortes, na casa dos 60.000 casos. Enfim, é uma situação bem perigosa, e aí está associada com esse governo inepto, que vai trocando ministro aqui e ali, colocando uma crise política também de uma maneira como encobrir a grande catástrofe que anda pelo Brasil. A gente tem notícias também de que o sistema privado e o sistema público não estão dialogando para complementar as vagas. Tem gente já ficando na fila da UTI que não pode entrar e acaba morrendo antes de ser encaminhado. Fala um pouquinho para a gente como você está vendo esse quadro realmente real, né? Saindo um pouquinho da política, questão sanitária no Brasil, Aroeira. Conde, na verdade é o seguinte, isso todo mundo percebe. Não importa o que aconteça de errado na sociedade moderna, não importa. Quem vai pagar o pior preço, a maior parte, é quem está na base da pirâmide social. É sempre assim, é inevitável. Isso é o capitalismo, é assim que ele funciona. Quer dizer o seguinte, se um vulcão explodir, se houver um terremoto, uma pandemia, uma crise econômica, um assassino em série, seja lá o que for, geralmente isso vai cair nas costas de quem tem menos condições de se defender. E na sociedade capitalista é assim mesmo. Mesmo uma epidemia feito essa, uma pandemia feito essa, que na verdade ela é quase elitista, porque ela foi disseminada por gente com posses, cultura e poder capaz de se locomover de um lado para o outro, na verdade. E que também mais propensa a desrespeitar até as determinações de saúde. A gente sabe que essa epidemia se origina, na verdade, na irresponsabilidade da classe média também. Uma boa parte das pessoas contaminadas sabia que estava e não levou a sério. Ok. O pânico é outra coisa que também atrapalha muito quem está na base da pirâmide. Então, encontraram o vírus também em quarteirões de hospitais, encontraram o vírus 4 metros acima dos locais onde ele estava concentrado, em hospitais ou prédios, etc. Então, ele tem uma sobrevida, se sabe pouco, mas não é o caso do pânico, porque é o seguinte, existe também essa coisa da carga viral. Um vírus, literalmente, não faz o verão da família. Não é muito raro. E os caras, embora se saiba menos do que deveriam, eles têm uma noção mais ou menos de como as contaminações estão ocorrendo. Então, sabem que, apesar de ser possível do vírus ter sido encontrado, ainda não viram um caso de contaminação via esgoto. Mas é possível que aconteça, e é provável até que aconteça, um caso ou outro. Há muitas formas, mas a forma de disseminação massiva são essas secreções no tempo imediato, aqueles poucos minutos em que você espirra, em que você conversa, em que você lança o perdigoto, em que você encosta na mão, em que aquilo fica... Então, o isolamento social é a grande ferramenta, é a ferramenta da Argentina. Aí você vê a relação onde um povo confia em si mesmo, confia no governante que elegeu, porque tirou o outro que eles não gostaram, eles fazem um acordo e cumprem. Não é culpa do brasileiro, mas a gente foi deseducado, a gente foi reeducado para ignorar o próximo nas últimas décadas. É uma coisa evidente, eu falei, não estava brincando, é a linguagem utilizada nos discursos, na TV, na propaganda, em toda a cultura, coisa de Gramsci mesmo, ela disseminou essas ideias que permitiram esse tipo de monstro eclodir. Tá na cara que é isso. Vai demorar um tempão para poder resolver Perfeito. Isso. Só que temos que fazer. Eu quero só atualizar um dado aqui. Eu não estava sabendo, quer dizer, o Brasil já está com mais mortes do que a China por coronavírus. 6.674 mortes o Brasil. Eu não sabia que tinha atingido tudo isso hoje, não tinha visto... Nossa, eu não sabia também, não. E se fala que há mais 60%, pelo menos. Isso. E a China tem 4.633 óbitos. Ou seja, quer dizer, e o Brasil tem menos infectados, na verdade, deixa eu ver aqui, menos pessoas contaminadas, mas mais óbitos, né? Mas o pessoal fala, o Brasil é uma bomba. Aroeira, uma bomba, cardíacos e diabéticos. O Brasil é uma bomba. Cardíacos e diabéticos, enfim. O Miguel, deu certo?
Deu certo, ele estava no meio do mato, já está de noite, né? Ele foi sem vergonhice, entendeu? Levou um esporro e saiu Francamente. correndo. Correndo para Olha dentro de casa, só, né? que Então bom tá que bom. você voltou. Então a gente pode fazer o último bloco. Mas Não, eu queria. sobre Eu esses vou números, eu desabafar, publiquei. vou fazer um desabafo aqui com vocês, Fala. que é o seguinte: a impressão que me. Pesquisador é uma desgraça, né? A gente sempre tenta encontrar uma razão para aquilo que está acontecendo. A gente sempre tenta encontrar alguma lógica. Por que Bolsonaro? Por que continua? Por que as pessoas ficam nessa. Né? Não é tanta manipulação. Existe uma sabedoria também que eu acho que a gente tem de relevar, que é o seguinte: o brasileiro ficou tão decepcionado, sociedade brasileira, com os descaminhos, enfim, do próprio jornalismo que se pratica aqui, o necrojornalismo, do empresariado brasileiro, enfim, é o país que mais mata no trânsito, que tem maior nível de feminicídio, violência contra comunidades LGBT, contra negro, contra indígena. Quer dizer, acho que uma lógica que pode me explicar, psicológica, digamos assim, é assim: bom, já que vocês são tão avacalhados, vocês vão ter a pior espécie de ser humano já vista na face desse planeta, no posto máximo do país. O que vocês acham? Dá pelo menos uma charge, pelo menos dá. Você acha que. Não, eu gostaria até de acreditar nisso, mas quem é que determina isso? Eu não sei. O Brasil é um fenômeno a ser estudado profundamente, porque como acontece isso? Porque isso foge até dos parâmetros dos regimes totalitários de direita, da história normal. Foge. Nós entramos num circo de horrores, entendeu? Que a gente não tem muita explicação sociológica, entendeu? Não dá para entender Não tem ou mesmo precedente. espiritual, ou mesmo o que for, entendeu? Não dá para entender o que nós estamos vivendo e a resistência que isso está tendo para ser diluído, né? Pela reação da sociedade. Quer dizer, a sociedade está sem reação, quer dizer, aparentemente, eu acredito que não esteja, eu acredito que alguma coisa pode estar efervescendo aí embaixo para que salte fora pelo sistema que nós temos, que é o voto, entendeu? Mas é muito estranho, é muito complexa a situação para a gente analisar de uma maneira leve, de uma maneira rápida, entendeu? É um caso muito raro, historicamente, e não se sabe de onde veio nem para onde vai. De qualquer forma, é um país. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos isolados, sem perspectiva de futuro. Essa que é a coisa séria. A gente não começou nem a falar em reabrir, e se for reabrir, nós vamos reabrir para este país, que continua o mesmo. É muito sério, é muito grave a falta de perspectiva e a propensão à depressão que isso pode trazer, depressão pessoal, coletiva, política, o que for. Eu acho que já estamos vivendo um pouco dessa depressão. Eu vou discordar respeitosamente do nobre colega Miguel Paiva. Mas eu acho no ótimo seguinte que você sentido. discorda. Não, eu acho sim. Eu acho que o Conde também tem razão quando ele fala nesse brasileiro. Esse brasileiro horroroso, assustador, fascista, homofóbico, que bate em mulher, sexista, racista, veio à tona nos últimos anos, está se explicitando, foi cevado também nessa direção, criado para ser isso. Então, 1, 2, 3 gerações e esse negócio crescendo. E aí se fala, não, a gente achava que o brasileiro era cordial, o brasileiro, na verdade, é isso. O brasileiro é isso, mas também é o ser cordial que tanta gente vinha aqui e encontrava, porque ainda continuam capazes de afeto. Eu vejo isso no meu irmão, que assim, pensa muito diferente de mim, me assusta até, mas, no entanto, é capaz de delicadezas. É aquela coisa do enquanto minhas mãos estão ocupadas em torturar, matar, rasgar, meu coração sinceramente chora. Sou emotivo e, ao mesmo tempo, violento, feito uma hiena. Bom, essa é uma realidade que quase todo o povo tem. Não é a primeira vez que a gente encontra contradições. O povo alemão era respeitado por ser lógico, calmo, racional e pimba. E não há como fazer aquilo sem a cumplicidade do povo alemão. E assim por diante.
Não, gente, todo mundo é capaz de horrores se você apontar as pessoas nessa direção e passar não 1 ano ou 2, mas décadas fazendo isso, preparando. Se você tira tudo, se você faz como Chomsky sempre disse, se os políticos repetidamente passam a perna nos seus eleitores, o que se espera depois de 30, 40 anos? Eu acho que assim, nosso papel é reconstruir empatia, capacidade de acreditar nas estruturas, capacidade de acreditar em si mesmo, e isso vai dar um trabalho danado. Mas eu sou otimista, porque eu acredito que aquele Brasil cordial está aí dentro também desse Brasil assassino. Só que a gente tem que separar isso e começar o processo de cura social. Há uma doença social em curso. De cura, Muito bom. talvez seja um certo exagero. De melhora, talvez, entendeu? De cura, eu acho que se não você fosse ateu, que eu sei que você é, eu diria que isso é cristianismo da sua parte. Não, é acreditar na ciência. A ciência não, pode. a ciência sim. Mas isso que você está falando da social também cura. Do povo, desse espírito generoso e cordial, eu não acredito. Existe, está lá. Eu vejo no meu irmão. Vocês têm parentes também. E você sabe que ele, na verdade, meu irmão é uma pessoa gentil e doce. Não, eles são gentis. Aquela festa ali que o Bolsonaro estava, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo, estava lá com aquele presidente, diretor da Polícia Você não Federal. acredita mais em ninguém no Brasil, é isso, Miguel? Isso é ótimo. Não é isso. Entendeu? É isso? Eu acho que existe, você não acredita mais na capacidade de brasileiro recuperar uma certa ternura? Não, mas a gente acredita. Sabe qual eu acho que é o ingrediente? Nós somos heterogêneos, todos nós, inclusive nós que defendemos a democracia, temos a nossa porção também violenta ali, aquarentenada, dentro dos nossos... Você está querendo soltar a sua, né, Cláudio? A arte, eu estou querendo soltar a minha. A arte de viver, né, de passar por essa experiência é reprimir essas forças violentas e tentar fazer jus à ideia de civilização. Pessoal, esta é a ideia de civilização. Essa é a ideia de civilização. Agora, nós temos de entender o que está acontecendo com o planeta. Quer dizer, você sabe como é que eu preciso também me reeducar, porque muitas pessoas próximas a mim e a vocês, tenho certeza, todos nós aqui, todos nós que estamos aqui juntos, público aqui assistindo o programa, experiências de negligência com relação ao cuidado do outro. Então, a gente percebe isso e a gente não consegue, às vezes, digamos, passar esse sentimento em função das limitações da linguagem. Esse vetor aí que o Aroeira colocou também de maneira tão interessante hoje. Quer dizer, tudo passa pela linguagem. Aliás, eu digo isso praticamente todos os dias nas minhas lives, afinal de contas, eu trabalho justamente com isso. Então, eu acho que a esperança que o brasileiro tem, essa força, inclusive o Lula sempre deixa claro, e foi assim que ele conseguiu convencer o trabalhador a se autorrespeitar naquele momento da nossa redemocratização, isso vai voltar. Acho que os ciclos são ciclos que vão, que vêm e que vão. Nós estamos miseravelmente agora num ciclo ruim para o país, né? Um ciclo de paralisia, um ciclo que as pessoas não podem sair nas ruas para se manifestar, porque existe uma pandemia real, né? E processo político degradado. E a gente está vendo, na verdade, querido, só para a gente fechar o raciocínio, depois eu passo para vocês, se a gente pensar naquela premonição da Dilma Rousseff, né? Todos que me derrubaram, né? vão ter o seu momento. A hora vai chegar para todo mundo. A hora está chegando para essas criaturas. É um processo doloroso para todo mundo, porque se o Moro destrói o Bolsonaro e o Bolsonaro destrói o Moro, ambos destruíram o Brasil e o Brasil continua sendo destruído. Mas a história vai chegando e vai impondo de novo talvez um novo ciclo para a gente poder reconstruir, como vocês disseram também, a democracia e a capacidade de diálogo no Brasil. Eu quero fechar com uma última notícia aqui. O Facebook, eu vou até colocar aqui uma notícia muito interessante. Facebook que nunca permitiu monetização, né, na sua plataforma. Projeto do Facebook de lives pagas permitirá renda para músicos, palestrantes e artistas da internet. Olha que coisa bonita. Muito legal. Eu acho que a gente, enfim, não é fácil, mas a gente pode, se a gente reagir à altura, fica esse recado, a legítima defesa, nós estamos sendo agredidos. Se nós respondermos apenas
com a educação e com a confiança nas instituições, talvez a gente demore bastante para sair dessa situação. Passando para o Arueira, na sequência, Miguel, para encerrar o nosso tabuletão especial de hoje. Vai lá, Arueira. Eu acho mais ou menos isso, assim, não é que eu esteja confiando na índole pacífica do povo. O que eu acho é que todo mundo tem isso tudo lá dentro, cada ser humano individualmente e como coletivo. Todas as sociedades humanas passam por estágios muito violentos. A guerra não é desconhecida de nenhuma sociedade, nenhuma. Todas elas conhecem a guerra, conhecem tudo isso. Só que você caminha na direção da cooperação, é possível. Você pode ensinar culturalmente as pessoas a viver mais nessa direção, mas dá um trabalho danado. E exige um trabalho de reconstrução da alma, reconstrução da linguagem. O tal do politicamente correto é só uma pontinha do iceberg. Na verdade, adaptar a linguagem e a nossa ação ao que é o correto, a um código de valores, a uma ética, é fundamental. A gente tem visto nesses últimos 30 anos a degradação da ideia de ética. A própria ideia de ética cai num limbo, no vazio. Dá para recuperar? Claro que dá, gente. Gerações novas aparecem depois de gerações muito estragadas. Mas também tem que lembrar, 30% de Bozo, 30% de Moro, ainda há 40% de pessoas que pensam completamente diferente. Eu acho que é muito mais do que isso. O ser humano médio não quer esta confusão e esse tipo de baderna e estupidez que o Planalto Central promove diariamente na sociedade brasileira, ou que o Trump promove nos Estados Unidos, ou que cada um desses fascistas que andou surgindo nos últimos anos andou promovendo. Nós vamos ter que inverter. Só antes Querido, pode concluir, desculpa. Não, assim, esse bando de fascistas que andou aparecendo aí está usando e navegando esse tipo de onda. Mas é claro que a onda inversa começa. Onda, gente, todo o processo social é um processo como um físico. Ondas, vai e vem, há fluxos e refluxos. A gente está num momento de terrível refluxo que já está virando há um bom tempo. Essa pandemia, na verdade, veio colocar a própria realidade humana dentro de alguns eixos. Se a gente vai aproveitar isso ou não, mas, mais uma vez, é dada a oportunidade a cabeças capazes de pensar sobre isso. A gente, o Nordeste, por exemplo, está funcionando muito bem como máquina administrativa e assim por diante. Ainda há civilização no planeta. E eu conto com ela para a gente sair disso. Muito bom. Passar direto para o Miguel. Vai lá, Miguel. Eu sou acredito menos do que o Arueira, até circunstancialmente, não é nem por uma questão de princípio. Em termos de princípio, a gente concorda. Eu acho que, do jeito que o ser humano é, e do jeito que a história carrega o ser humano, vive-se alimentado por guerras, né? O Arueira mesmo citou guerra. Eu acho que as guerras foram sempre fatos históricos que serviram para transformar a humanidade, trazer novas conquistas e novas maneiras de se relacionar. Nós estamos vivendo uma guerra hoje, entendeu? E eu acho que essa pandemia, de uma certa forma, vai trazer uma nova maneira de a gente se equilibrar diante dessa fragilidade que ficou constatada, que é a mesma fragilidade de uma guerra. Você está em casa, cai uma bomba na sua casa e explode tudo. Quer dizer, nós estamos um pouco submetidos a essa fatalidade, que prova que nós não temos um roteiro pré-escrito, nós não temos um destino pré-determinado, nem uma história a realizar. A história é feita depois do que nós vivemos, entendeu? Então, certamente surgirá alguma coisa disso que trará de volta novas maneiras de ser feliz, entendeu? É isso que eu acho. A nossa busca constante. O que a gente estava vivendo até há pouco era um abandono total de propósito, um abandono total de direcionamento, um afrouxamento de tudo que não nos levava a poder planejar um futuro feliz para todos, entendeu? Essa ameaça que a gente está vivendo hoje nos coloca numa situação de fragilidade que ou a gente descobre uma maneira de sobreviver e de ser feliz, ou a gente vai sucumbir, entendeu? Então, é uma imposição, a mesma imposição que a guerra colocou essas décadas todas para trás, é o que a gente vive hoje, é uma nova guerra. O mundo parou, nós estamos vivendo, de fato, a Terceira Guerra Mundial, que é o mundo inteiro contra um inimigo
invisível. Entendeu? Então, A mão invisível do mercado. Exatamente. Depois da mão invisível do mercado, o vírus invisível do Covid. Do mercado. Do mercado também. Vai surgir, e o mercado vai ter que se adaptar à nova realidade, quer ele queira ou não, entendeu? Porque ele manda nas pessoas, mas ele não manda no Covid-19, entendeu? O Covid-19 é mais forte do que o neoliberalismo, do que a Bolsa de Valores, do que tudo. E esse até porque as pessoas ainda não, os pesquisadores descobrem comportamentos novos, dimensões novas desse vírus todos os dias, praticamente. Aquela velha frase do Paulo Freire, né? Conhecer para transformar. Eles não conhecem ainda o Covid. Perfeito. Obrigado. A gente já passou do tempo aqui. Sempre bom. Como sempre. Semanal. Obrigado. Agradeço o público aqui que acompanhou o Távola Quadrada, Distopia e Necropolítica. A gente vai ter o programa mais uma vez na reprise depois no 247. Agradeço a vocês e até a próxima. Ô, Arueira, você sabe que eu baixei um programa para a gente poder tocar junto. Que maravilha. Eu vou precisar de uma interface agora, mas daqui a pouco eu vou conseguir isso e a gente vai fazer uns duos e o Miguel vai, além de recitar Mayakovsky e outras coisas... Qualquer coisa que vocês quiserem. Você vai tocar... Vai cantar Paulo Conte. Vou recitar Paulo Conte. Eu queria por ter me ausentado, mas o Joca, meu filho querido, sumiu no mato. Eu tive que correr atrás dele. Ele está bem. Ele apareceu com a cara de sem vergonha danado. Manda um abraço para o Joca. Manda um latido do Conde lá para ele. Tchau, gente. Gente, um beijo. Tchau, pessoal. Até já. Tchau.